Bom dia. Hoje nós vamos falar a terceira etapa dessa série que nós estamos falando das boas práticas do processo de planejamento e controle da produção. Estamos chegando às práticas ligadas ao longo prazo. Então nós vamos falar da utilização de indicadores para avaliar o cumprimento do prazo da obra, da elaboração de um plano de longo prazo transparente e da atualização sistemática do plano mestre para refletir o andamento da obra. Então, é importante, né, a gente manter um monitoramento dos indicadores para avaliar o cumprimento da obra, visando a tomada de ações para o atingimento das metas. Lembrando que ter indicadores sem tomar ação não leva a lugar nenhum. Então, o indicador justamente indica uma situação, pode ser até positiva ou não, ou de alerta ou negativa, para que você tome de ação. Então, uma das alternativas são gráficos de ritmo de produção. Então, onde você estipula um ritmo de determinado serviço, por exemplo, o ritmo da estrutura, ou ritmo da fachada, e você vai monitorando como essas coisas estão acontecendo. Uma outra maneira de também olhar o andamento da obra é um gráfico de projeção do prazo da obra, onde por período você vai analisando como está a projeção do prazo da obra, se você está com, aqui no caso são semanas atrasadas, aqui já recuperou e praticamente zerou o gráfico. Uma outra bastante conhecida é a curva S, né? Que você monitora a agregação de trabalho, normalmente é feito por medição, pode ser feito por tempo, e como está esse andamento, que tem que ter um cuidado, né? Todos os gráficos têm que ser analisados em conjunto e com ponderações. Esse gráfico da curva S, que é bastante conhecido, a gente tem que ter um cuidado porque ele não mede terminalidade. Então, muitas vezes você tem um serviço quase pronto, falta 1, 2% para terminar, mas esse 1, 2% não representa, né, em valor, no caso, o quanto ele realmente leva de tempo de esforço para ser concluído. E também, às vezes, você tem serviços mais simples e que tem um valor agregado maior, por exemplo, uma concretagem de um piso, que podem acabar trazendo uma distorção ao resultado. Uma outra boa prática é a elaboração de um plano de longo prazo transparente, para tornar mais fácil o entendimento das metas e de todos os envolvidos. Então, trouxe aqui 2 exemplos: a linha de balanço, né, o planejamento baseado em localização, onde tu vai endereçar aqui os locais de trabalho e mostrar graficamente a linha de balanço, ajuda muito, né? Então você tem os ritmos de produção, as cores por equipes, o sentido, né? Esse aqui é sempre de baixo para cima nesse prédio, os tempos de espera, torna muito mais transparente o planejamento que um cronograma de linha de barras. Também através de post-its, né? Aqui um planejamento de longo prazo com post-its, com cores, equipes, tarefas, as pessoas se comprometem, também é uma forma de se tornar o planejamento mais transparente. Que outros exemplos? Aqui a linha de balança com post-its, você pode ver o sequenciamento, são uma torres de montagem de linha de transmissão, né? No caso, a gente participou desse projeto. E também aqui a gente fez o desenho da linha com as diversas interferências que o cliente precisava resolver
as restrições ligadas ao cliente para serem trabalhadas junto ao cliente, serem removidas e tornar mais transparente o processo, né, de gestão como um todo. Outra prática, então, importante aí das boas práticas de planejamento é a atualização do plano mestre para refletir o andamento da obra. Então, o plano de longo prazo ele deve ser sistematicamente atualizado conforme o andamento da obra, utilizando as informações dos níveis de médio e curto prazo. Lembrando, então, que a gente, na lógica do Last Planner, a gente tem um planejamento de longo prazo que vai definir os milestones, as datas macro. Nós temos o Phase Planning, que é usado às vezes, né, para detalhar uma determinada atividades entre marcos. O longo prazo ele joga para o plano de médio prazo, o look ahead, né, as informações para serem, as informações que devem ser executadas, e aí o look ahead com a remoção das restrições, a gente vai liberando as semanas e medindo o PPC, o andamento de cada trabalho. Essas informações que descem também devem subir e atualizar o look ahead, o eventual phase planning e o planejamento de longo prazo, para que esse planejamento de longo prazo seja real do que está acontecendo na obra. Normalmente a gente procura deixar alguns buffers de tempo nesse planejamento de longo prazo, para se algumas coisas acontecerem erradas, e a gente sabe que na construção tem muita incerteza e as coisas acontecem erradas, poder ter uma margem de manobra. E o cronograma deve ser atualizado, então refletindo a realidade, e as ações devem ser tomadas antes de que chegue ao final da obra e se veja que está muito atrasado. E aí bate aquela loucura, horas extras, retrabalho, enfim. Ok? Então as referências bibliográficas são as mesmas que a gente já vem usando. No próximo aula e última dessa pré-lista, né, pré-list de planejamento, nós vamos falar do processo de PCP, desse lote de boas práticas para o processo de PCP. Lembrando, a gente é a Escola de Lean, a gente tem uma série de vídeos, cursos nos nossos canais. Acompanhem os nossos canais no YouTube, no Instagram. Nosso propósito é divulgar as boas práticas de Lean para além dos muros da fábrica, especialmente, e poder ajudar na disseminação da eficiência operacional nas empresas. Valeu!